Gente, tô aproveitando aqui pra gastar meu gatinho, né? Fazendo uma maratona de vídeos pra gastar essa make, porque na toda a gente tá em casa, tá maquiando, vai fazendo alguma coisa. E eu queria quero aproveitar o momento que eu estou numa imersão de uma leitura muito particular para vir compartilhar com vocês. Vocês até pediram, Fabi, grava vídeo. Eu acho que no Insta fica uma coisa muito picada e aqui pode ser uma coisa muito mais direta e objetiva e contínua, né? Eu recebi a indicação de uma amiga, de um casal de amigos, na verdade, muito queridos, que eles falaram, Fabi, acho que das formas que você gosta, das coisas que você fala, você vai gostar de ler sobre a profecia celestina. E na hora, a gente tava jantando, eu entrei na Amazon, comprei o livro, super chegou, e eu comecei a ler. E sabe quando você entra num flow direto no livro? Primeiro eu identifiquei que eu gosto muito de uma leitura que é narrativa. Narrativa que fala, amor? Narrativa, que é quando vai tendo conversa, vai tendo diálogo no livro, sabe? A pessoa tá interagindo, ela tá falando, não é uma coisa que ele fala sempre em primeira pessoa, como se tivesse uma história acontecendo e a história vai acontecendo. E eu gosto muito de livro assim. E segundo, que eu me identifiquei demais, teve várias coisas que me fez gostar muito dessa sequência de livros. Um é o formato da escrita do livro. Dois, eu sempre busquei um livro, algum conteúdo, alguma coisa que falasse do que eu acredito como método de vida, de como viver, né? Eu que não tenho religiosidade, tenho religião. Eu acredito na religião da positividade, da energia, de ser bom, de fazer o bem, dessas coisas. Só que eu nunca tinha lido nada em relação a isso. E essa sequência de livros, ele fala exatamente sobre isso. E outra coisa que eu gostei muito, ele não fala como fazer. A história inteira vai contando como o cara que era um X nunca teve referência a nada em relação a isso, e ele começaram a acontecer coisas que ele se viu no meio da situação e ele começou a aprender a se desenvolver. Então é tipo assim, na prática, sabe? Coisas na prática que foram acontecendo, então você vai aprendendo com o próprio cara, que ele não fala que foi ele que vivenciou tudo isso, então o personagem vivenciou tudo isso, você começa a aprender junto com o personagem. Então quando me perguntam, Fabi, é fácil a leitura? Cara, eu acredito que é fácil o entendimento, né? Porque você aprende junto com a pessoa, com o próprio personagem. E do que fala a profecia? São 4 livros, tá? O 4º livro ainda não chegou, eu já comprei já faz mais de uma semana, mas ainda não chegou. Tô esperando chegar pra iniciar a leitura, tô lendo praticamente um livro em 2 dias. Eu já li os 3. O primeiro é a Profecia Celestina, o segundo é a 10ª Profecia. Esse livro não é tão fácil de achar, você encontra mais usado, tá? E o terceiro é O Segredo de Shambhala, que é em busca da 11ª visão. Fabi, do que fala esse livro? A primeira, ele fala de 10 visões que foram escritas há muito, muito tempo, que as pessoas começaram a achar, só que o governo queria tirar essas visões de circulação, porque isso tirava o poder da igreja, tirava o poder de muitas pessoas, tirava o poder do governo e tudo mais, e queriam que essas visões não fossem encontradas. E a história inteira é o cara indo atrás das visões e procurando as visões, encontrando as visões. E como é que ele começa a explicar? Primeiro ele fala que, obviamente, eu não vou dar todo o detalhe para não tirar a oportunidade de você ler e de você absorver da sua forma individual o livro, mas ele fala assim que o primeiro passo do desenvolvimento do ser humano de forma vertical, né? Porque a gente às vezes está sempre focado no crescimento horizontal, sempre aquela coisa de carreira, de crescer assim. E eu gosto sempre de pensar de como crescer para cima, como me desenvolver para cima, né? O cara até esses dias me perguntou, olha, o que você gostaria de aprender para eu te indicar um livro? Eu falei assim, eu quero ver energia. Ele falou assim, isso aí não vai conseguir te indicar, não vou conseguir te ajudar. Inclusive é uma coisa muito particular minha, eu não sou da pessoa que lê quantidade de livros. Fabi, quantos livros você já leu? Eu não leio quantidades. Eu sou daquela que leio qualidade e eu me apego no livro, assim, tipo, pro resto da minha vida. Pode ver que eu sempre falo de poucos livros, mas dos mesmos livros, porque acredito que foram poucos livros necessários para fazer a mudança da minha vida. Eu acho que mais, obviamente não seria ruim, mas seria mais quantidade do que qualidade. Então eu gosto muito de qualidade, eu gosto de absorver o máximo, eu gosto muito de colocar em prática, e quando eu acho que de tudo que eu já li, não existe mais nada que eu consiga evoluir, que eu consegui colocar na prática, aí sim eu vou para um próximo livro. Então eu coloco muito em prática, por isso que às vezes demora muito para eu começar um novo livro, para eu começar uma nova sequência, porque eu absorvo o máximo daquilo e eu vou colocando tudo em prática, ensinando e aprendendo. Eu sou muito intensa nesse processo de evolução do que eu absorvo com os livros. E a primeira coisa que ele fala nesse livro é de quando as pessoas começam a entender que não existe o acaso. Tudo que existe é uma sincronicidade. Então ele fala muito de que você não encontra pessoas ao acaso, que todas as pessoas que passam na sua vida, ou você tem uma mensagem para elas, ou elas têm uma mensagem para vocês. E aí isso no livro ele vai explicando disso, de como as pessoas perdem grandes oportunidades por simplesmente não entender que existe uma sincronicidade que te colocou de frente com aquela pessoa. E às vezes você tá com um ego muito grande, você não quer ouvir, ou você acha que é indiferente e simplesmente você perdeu
perdeu uma grande oportunidade de aprender algo ou compartilhar sobre algo. Depois ele começa a falar de... Lá na época medieval, a igreja abusou muito do poder e acabou perdendo a crença, a confiança das pessoas. E as pessoas, outros tipos de pessoas, por perderem a crença na igreja, foram buscar outros tipos de fé. Só que nunca ninguém voltou com esses tipos de fé, então as pessoas ficaram meio perdidas, sem saber para onde que ela depositaria a fé dela, onde que ela depositaria a esperança dela. E nisso as pessoas perderam a conexão vertical e elas começaram a ter uma dependência horizontal das outras pessoas. E, infelizmente, isso acontece até hoje. A quantidade de mensagens que eu recebo diariamente, e até dentro do meu negócio, que eu vejo quantas pessoas são dependentes da energia alheia para serem motivadas, para serem felizes, para conseguirem fazer as coisas, é absurdo. E é absurdo de ruim, porque as pessoas perderam a conexão, uma conexão superior, e elas estão sempre necessitadas da conexão do próximo, de uma terceira pessoa, para elas se sentirem energizadas. Ela chupa a energia do outro, sendo que o universo, sei lá de onde é a sua crença, de onde é a sua fonte, existe uma abundância muito maior e as pessoas estão sempre numa conexão horizontal, sendo que elas deveriam estar numa conexão vertical. E isso me deu um estalo muito grande, porque eu vivo isso diariamente, eu vejo isso diariamente. Até que nesse domingo eu fui fazer um treinamento, eu não sei quando esse vídeo foi no ar, mas foi num domingo agora que eu fiz esse vídeo, e a primeira coisa que eu falei é exaustivo ter que ficar vindo dar treinamento todos os dias para energizar vocês. Vocês precisam parar de ser dependentes da energia do outro para conseguir viver, para conseguir fazer seus sonhos, para conseguir fazer suas metas. Você precisa achar uma fonte de energia para cima, porque ela é abundante, ela tem, sabe, ela tem muita energia para cima, você não precisa chupar a energia do outro para conseguir viver, né? E ele deixa isso muito claro. E aí depois ele vai começando a dar dicas para as pessoas que buscam esse desenvolvimento, para as pessoas que buscam crescer, para as pessoas que querem se expandir, né? Mas não, de novo, não como uma forma horizontal de galgar carreiras, mas da pessoa, porque ele fala muito assim que, e ele fala mais disso no segundo livro, tá? Que todo mundo tem uma missão de vida. E a missão de vida de todo mundo, a princípio, ela é positiva, é de vir para esse planeta e fazer algo positivo. Só que muitas vezes no nosso dia a dia, da forma que a gente, nas circunstâncias que vão acontecendo, talvez a gente não tenha a força suficiente que a gente acreditava quando a gente estava definindo o nosso plano de mundo, o nosso plano de nascimento. A gente perdeu a força e as coisas acabaram saindo de outra forma. E a gente acaba fazendo parte de alguns cenários não positivos. E um deles, ele fala que as pessoas elas têm a necessidade de controle. Sabe o que é a necessidade de controle? São pessoas ou que são extremamente questionadoras, ou são pessoas que são extremamente agressivas, ou são pessoas que são ausentes, ou pessoas que são vitimistas, que ele fala os coitadinhos de mim. Fabi, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o seu pai e a sua mãe, o formato do cenário deles moldou você exatamente da forma como você é. Pais que são extremamente questionadores, que tudo questiona, normalmente cria filho ausente. O filho se ausenta daquela situação, ele tá sempre ausente para evitar o excesso de questionamento. E aí você é criado como ausente pro resto da vida. E aí às vezes você se coloca numa oportunidade de sincronicidade e por esse formato de criação que você teve, você perde grandes oportunidades de evoluir, de aprender e se desenvolver. Pais agressivos ou criam filhos agressivos, ou ele cria filhos vitimistas, né? Os coitadinhos de mim. E aí também a mesma coisa, conforme você for crescendo, você vai perdendo grandes oportunidades de se desenvolver e aprender, porque você está muito preso nesse formato de controle que foi a sua família. Então ele fala da importância que tem de você ter consciência de como foram seus pais, do que isso gerou em você para você perder esse hábito, né? Eu vejo que eu tinha muito em mim a questão da agressividade, de explodir muito fácil, de colocar a raiva muito para fora, e esse livro ele vem me ensinando muito disso. Principalmente o terceiro livro, que é O Segredo da Shambhala, ele fala muito sobre a raiva, e ele fala muito especificamente sobre o medo, mas eu já chego lá. Depois ele fala muito dessa questão das pessoas terem consciência do nascimento delas, de você ter consciência do que você veio aqui para fazer. E aí ele começa, conforme você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai se abrindo para essa oportunidade de desenvolvimento, coisas incríveis vão acontecendo, a sincronicidade do mundo cada vez vai ficando maior. E aí, na 10ª profecia, que é o próximo livro, que é a sequência disso, que ele vai como se existisse uma 10ª profecia, ele enfatiza muito mais o seu plano de nascimento. Então ele explica muito mais a detalhe que você tem um plano de nascimento, que você escolheu a família onde você gostaria de nascer, porque existe um propósito para isso. E de início, desse papo que eu falei até com vocês no Instagram, vieram muitas perguntas. Fabi, eu não entendo por que eu escolhi meu pai e minha mãe, eu não entendo por que eu vim nessa família, sabe? Meus pais são muito ruins e
vim numa família abusiva e tudo mais. E no livro ele fala que quando você não consegue entender porque você está numa situação familiar muito ruim, talvez você veio para ser a diferença, para quebrar esse ciclo. E talvez é aquilo que eu falei, quando você estava lá em cima fazendo o seu plano, você acreditou que tinha força o suficiente para vir e ser a mudança necessária. Mas aí, às vezes, no meio do caminho, você foi pego pela força e acabou se afundando junto com essa força e acabou sendo tão pior quanto, né? Então, ele fala muito dessa questão de consciência do seu nascimento, do seu propósito, do que você veio para fazer. Todo mundo veio aqui para se desenvolver, todo mundo veio aqui para aprender, todo mundo veio aqui para evoluir. Você não veio aqui para ser um multimilionário, a sua missão de vida aqui não é ser o maior humanitário da face da Terra, não é isso. A sua missão é vir aqui, é evoluir, é aprender e se desenvolver. E por consequência de tudo isso, você se torna um multimilionário, você se torna um humanitário, você se torna X 1 milhão de coisas, mas a princípio você veio aqui para aprender e se desenvolver e evoluir. É para isso que todos os seres humanos vieram aqui na Terra. E aí, o último livro que eu li até então, porque ainda não veio o quarto livro, ele fala muito sobre medo e raiva. Ele traz muito sobre conceitos de física quântica, sobre lei da atração, então ele explica muito que você atrai tudo o que você pensa. Então, tudo que você pensa de coisas positivas, se você está num estado de energia elevado, essas coisas acontecem extremamente rápido, mas da mesma forma que você é extremamente pessimista, negativo, raivoso, você atrai essas coisas na mesma velocidade. Então, esse livro inteiro é o exemplo de como o medo e a raiva atrapalham, prejudicam a sua vida, te impossibilitam de construir coisas grandiosas. Ele fala de como vencer o medo, com exemplos. O livro inteiro é de situações onde o próprio personagem tá com medo e do como que o medo atrai coisas ruins na vida dele, o quanto que a raiva possibilita ele de crescer, de se desenvolver, de construir coisas melhores. E aí ele vai dando dicas de como que você consegue vencer essas coisas. E foi muito bizarro, porque eu terminei de ler esse livro e durante o livro tem pessoas o tempo inteiro que querem fazer mal a ele. E por falta de conhecimento, ele tenta combater esse mal com mal, sendo mais agressivo, sendo mais... Ele acaba querendo... É difícil, né? Quando você esquece a palavra. Ele acaba querendo combater o mal com o mal e ele vê que aquilo nada leva a lugar nenhum, só piora a situação. E parece que quanto mais raiva ele responde à pessoa, mais poder ele dá àquela pessoa, com mais poder ele vai querer, a outra pessoa que tá fazendo mal pra ele, com mais poder aquela pessoa vai querer dominar ele. E aí tem sempre alguém do lado dele que vai e ensina ele, fala que, você percebe que quanto mais raiva você responde uma pessoa que tá com raiva, mais poder você dá a ela. Você não combate o mal fazendo mal, você precisa fazer o bem, você precisa estar calmo, você precisa ser o exemplo como você quer que a pessoa seja. E não adianta você ficar olhando a pessoa porque ele é mau, porque ele é raivoso. Você só enxerga o lado negativo da pessoa. Ele falou, isso não ajuda, pelo contrário, ele só piora. E ele começa a ensinar esse personagem, que é o John, a enxergar o lado positivo, enxergar o bom naquela pessoa, mesmo que aquela pessoa que está plantada na sua frente só tem coisa ruim. Porque ele fala, por mais que você está vendo aquela coisa completamente ruim, quanto mais você só enxerga o ruim, mais você aumenta, mais você dá poder àquilo. Então, toda vez que você está diante de uma situação de uma pessoa muito ruim, de uma pessoa que faz muito mal a você, a melhor coisa que você tem, por mais desafiadora que seja, é você encontrar algo positivo para ver daquela pessoa, para você elogiar daquela pessoa, para você se apegar naquela pessoa. E ele fala muito do campo da prece, que se você for ler outros livros, ele fala um pouco da lei da atração, e ele fala um pouco da física quântica, né? De você ter um campo de energia, e toda vez que você pensa positivo sobre alguém, toda vez que você vê o lado positivo de alguém, você eleva o seu campo da prece para aquela pessoa e você acaba contaminando aquela pessoa. Então, da mesma forma que você dá poder a ela quando você combate o mal com o mal, você também dá poder a ela quando você está combatendo o bem com o mal, né? Você acaba influenciando aquela pessoa. E é uma coisa que eu não tinha nunca parado para pensar dessa forma. E aí meus filhos estão viciados, a Bela e o Theo, em ver Hotel Transilvânia 3. E no final existe uma guerra do Drac com um cara que quer matar ele a vida inteira. E o filme inteiro mostra ele querendo matar o cara, os dois, ele combatendo o cara, ele jogando o cara do penhasco, ele não sei o que do penhasco, sabe assim, ele sempre combatendo o mal com o mal e aquilo não tem fim nunca. E aí dessa vez que ele tava amoroso, ele tava feliz, ele tava encontrando um amor, a filha dele tinha neto, né? A filha dele tinha um filho que era o neto dele, ele tava com amor, ele tava na luz, né? Ele tava em outro estado de vibração. Ele não combateu o cara sendo agressivo. Tanto é que eu achei estranho, porque no final do filme, o cara,
o vilão, ele conseguia controlar um polvo gigante que estava matando o Drake com um teclado. Eu pensava assim, por que ele não vai lá e não destrói o teclado? Por que ele não vai lá e voa até o cara e pega o cara? Não é tão mais fácil fazer isso? E ao contrário disso, o genro dele pega um outro teclado e começa a tocar uma música mais positiva. E ela começa a combater a música negativa que estava dominando o polvo com uma música positiva. Eu falei, cara, eu assisti esse filme 300 milhões de vezes e eu nunca me liguei disso. Mas o livro deixou isso tão claro pra mim que eu falei, cara, esse desenho é perfeito, porque ele não tá combatendo o mal com mais agressividade. Ele não tá combatendo alguém que tá fazendo agressividade pra ele com mais agressividade. Pelo contrário, ele tá elevando cada vez mais o lado positivo, as coisas positivas, combatendo o mal com coisas positivas. E, obviamente, o positivismo, a coisa positiva dominou tudo e ganhou tudo. Então, eu fiquei muito feliz, foi uma surpresa muito grata na minha vida, e depois que eu li, eu entendo que não existe o acaso de eu ter recebido essa indicação. Com certeza foi sincronicidade, principalmente em relação ao momento. Eu sinto que eu evolui muito, é como se eu tivesse dado um salto quântico depois que essa leitura caiu no meu colo. Se alguma coisa do que eu falei pra vocês faz sentido, eu recomendo demais. Se você vem numa busca de desenvolvimento, e não só de uma forma horizontal, mas de uma forma vertical, de você buscar abundância como um todo, de você buscar o além, de você buscar, ou sabe, vocês entendem o que eu tô falando, de uma coisa além. Eu tô apaixonada nessa leitura. Eu tô muito feliz de saber que o próximo livro vai chegar, e assim que chegar eu vou ler e eu prometo que eu volto aqui pra fazer uma finalização depois da 12ª visão, assim que ela chegar. Espero que vocês tenham gostado, espero do que eu falei um pouquinho desse livro possa fazer sentido pra você, e que de alguma forma um pouco dessa leitura também sirva para que você continue no seu degrau de desenvolvimento vertical, que eu tenho certeza que é isso que vibra no meu coração, é isso que faz sentido pra mim. E eu espero que, de alguma forma, vocês possam se identificar e alguma mudança também seja feita por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram o livro, deixa aqui também um pouquinho da sua visão. Se ainda não leram, depois que lerem, também volta aqui para me contar o que vocês acharam. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo!